A verdade sobre a vida cristã, esperança em meio às provações. Muitos cristãos vivem com a expectativa de que, ao aceitarem a salvação, a vida será sempre alegre e tranquila. Existe a ideia equivocada de que, a partir do momento em que seguimos a Cristo, seremos constantemente cercados por bênçãos sem fim. Sim, a Bíblia realmente nos promete coisas boas. O Salmo 23, versículo 6, declara: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E Filipenses 4, versículo 13, reforça: posso todas as coisas naquele que me fortalece. No entanto, muitos de nós caímos no erro de querer escolher seletivamente o que recebemos de Deus, como se pudéssemos controlar o que Ele nos dá, quando nos dá da forma que queremos. Esquecemos, por exemplo, o que está escrito em Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Também ignoramos o que diz o Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Essas passagens nos mostram que a vida cristã não será perfeita ou fácil o tempo todo, mas mesmo diante dos vales escuros, não precisamos temer, pois o Senhor está conosco. Ele prometeu estar ao nosso lado e nos consolar. Ainda no Salmo 23, versículo 5, lemos: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Isso nos revela que sim, teremos inimigos. Nem todos estarão ao nosso lado ou nos apoiarão. Mas mesmo assim, Deus permanece no controle, cuidando de nós e nos orando diante daqueles que se opõem. As promessas de Deus, de força, proteção, bênçãos e consolo, não significam ausência de dificuldades. Pelo contrário, é justamente nesses momentos que devemos agarrar com fé a mão de Deus. Se hoje você se sente atacado, cansado ou desanimado, permita que Jesus tome controle da sua vida. Deixe-o conduzir o caminho. A ideia de que a vida cristã será sempre feliz e sem lutas é uma expectativa equivocada. Espere, sim, enfrentar batalhas, mas também espere pela vitória por meio do sangue de Jesus. Espere encontrar gigantes como Golias, mas também espere receber a força do Espírito Santo para vencê-los. Espere caminhar por vales sombrios, mas saiba que o bom pastor estará com você, com sua vara e seu cajado para te consolar. Espere adversidades, covas de leões, mares vermelhos, mas também espere pela libertação que só Jesus pode dar. A palavra de Deus nos ensina que passaremos por provações, dores e decepções. Não é fácil ouvir isso, mas é a verdade. E ao lembrarmos que Deus deu seu Filho unigênito, puro, santo e sem pecado, para sofrer a cruz e carregar o peso dos nossos pecados, entendemos que nós também teremos nossas lutas. Se Jesus foi perseguido, sofreu dor e angústia, quem somos nós para achar que seremos poupados do sofrimento? Precisamos mudar nossa perspectiva. Estamos seguindo a Cristo, seguindo o exemplo dele. E assim como ele venceu, também venceremos. Como diz 2 Timóteo 2:3, sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Sim, como cristãos, enfrentaremos desafios, dores até períodos de desespero.
Até grandes nomes da fé, como Davi, Abraão e Moisés, passaram por momentos de profunda tristeza. Mas a esperança, mesmo que você não esteja imune à dor, existe uma saída. Existe uma maneira de vencer o desespero emocional e espiritual. E essa forma não está em uma lista de passos fáceis. Está em um único passo: confiar em Jesus Cristo. Coloque sua vida nas mãos dele. Confie de verdade. E se você se pergunta como fazer isso, a resposta começa por conhecê-lo. A Bíblia nos ensina que é por meio da palavra de Deus, da oração, que encontramos direção e consolo nos momentos sombrios da vida. É nesses tempos difíceis que o Senhor fala ao nosso coração, dissipando as nuvens da ansiedade e da tristeza. Algo que pode transformar nossa perspectiva é lembrar e crer de verdade que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Por isso, temos a certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo seu propósito. Momento de oração. Confiança em meio às provações. Senhor Jesus, Tu és digno de todo louvor e adoração. Quando os problemas parecem nos sufocar, é a Tua misericórdia que nos sustenta. Mesmo quando as provações nos levam ao limite, é pela Tua fidelidade que seguimos em frente. Pai, sabemos que enfrentamos situações difíceis, dolorosas e até trágicas, mas olhamos para Ti com confiança, crendo que pela Tua graça somos mais que vencedores. Se as provações servem para nos moldar, que se cumpra em nós a Tua vontade. Se os desafios existem para fortalecer nossa fé, que assim seja. Transforma-nos, renova-nos, ensina-nos. Rendemo-nos à Tua vontade. Senhor, ouve o nosso clamor. Nos dias de angústia, inclina Teus ouvidos e vem com Teu socorro. Como diz a Tua palavra em Tiago 1:2-4, a prova da nossa fé produz perseverança. Queremos crescer, amadurecer, confiar mais em Ti. Mesmo que sejamos provados como o ouro no fogo, que nossa fé redunde em louvor, honra e glória ao Teu nome. Senhor, se for necessário que eu passe pelo vale, que seja contigo ao meu lado. Ensina-me a depender de Ti. Que cada dificuldade me aproxime mais do Teu coração, porque sei que as Tuas promessas são fiéis e verdadeiras. Senhor, Tu escutas o clamor dos justos e os livras de todas as suas tribulações. Estás perto dos que têm o coração quebrantado e salvas os de espírito oprimido. Por isso, eu Te louvo, Te bendigo e Te agradeço por ouvir a minha oração. Seja glorificado agora e para sempre. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. No Salmo 119, versículo 71, Davi declarou: Foi bom para mim ter sido afligido, para que aprendesse os Teus decretos. Sempre me perguntei como a aflição poderia ser algo bom. Como poderia haver valor em passar por dores, tribulações e dificuldades? Mas, então, encontramos uma resposta poderosa em Atos capítulo 14, versículo 20 e 22. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Depois voltaram para Listra, Iconio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer firmes na fé, dizendo: É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. A verdade é que, embora a aflição seja desconfortável, ela é muitas vezes necessária na vida cristã. Se não fossem as lutas que você enfrentou, como saberia que Deus jamais te deixaria?
Se não fosse a dor em seu corpo, como descobriria que pelas suas pisaduras fomos curados? Se não fossem os desafios financeiros, como experimentaria o cuidado do Senhor como Jeová Jiré, o Deus provedor? À medida que seguimos pela vida e enfrentamos provações, se permanecermos firmes em Cristo, veremos se podemos confiar no nome poderoso de Jesus. Devemos crer que todas as promessas de Deus são verdadeiras. Tiago capítulo 1, versículo 2, 4 nos lembra: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. As aflições produzem algo precioso em nós. Elas geram resistência, e essa resistência nos leva à maturidade espiritual. As dificuldades fazem com que nossas orações ganhem profundidade e nos empurram para mais perto de Deus, pois sabemos que não podemos vencer pelas nossas próprias forças. Quando o Senhor permite que passemos por situações difíceis, é porque Ele está nos refinando e moldando segundo o seu plano divino. A luta constrói o nosso caráter. A dor fortalece a nossa fé. O desafio edifica a nossa vida de oração. Por isso, seja encorajado. O Senhor é soberano. Ele está no controle. E eu quero falar com você sobre como encontrar força e confiança em Deus. A verdade é que todos nós, em algum momento, enfrentaremos tempestades. As águas podem subir, o vento pode soprar forte, a chuva pode não cessar. Mas se permanecermos firmes na palavra de Deus, alicerçados em suas promessas, continuaremos de pé. A palavra de Deus deve ser o nosso fundamento. Se a nossa vida estiver firmada nesse alicerce, nenhuma tempestade será capaz de nos destruir. Em Deuteronômio capítulo 11, versículo 18, está escrito: Gravem essas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas nas mãos como sinal e prendam-nas na testa como marca. Quantas coisas levamos a sério, memorizamos neste mundo, mas que nada acrescentam ao nosso espírito. Devemos guardar a palavra em nosso coração, pois, nos dias de luta, ela será o nosso sustento. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele venceu o inimigo com a palavra. Ele não consultou um pergaminho. Ele não leu um texto. Ele declarou com autoridade: está escrito. E nós precisamos fazer o mesmo. Ter a palavra dentro de nós é a chave para resistirmos no dia mau. Nas tribulações, naturalmente buscamos respostas. Senhor, por que estou passando por isso? Como o Senhor vai me livrar? Quanto tempo vai durar? Mas Deus nem sempre responde enquanto estamos no fogo. Nesses momentos, o que nos sustenta é a fé em suas promessas. Como está escrito em Naum capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. E também no Salmo capítulo 55, versículo 22. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. A vida é cheia de surpresas. Talvez você tenha feito planos, talvez tenha sonhado com um caminho tranquilo. Algumas coisas deram certo, outras não. Mas, ao longo de vitórias e derrotas, aprendemos uma lição. Provérbios capítulo 19, versículo 21 nos ensina: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor.
O que Deus planejou para a sua vida é o que se cumprirá. E aquilo que Ele começa, Ele termina. Então confie, espere, permaneça. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Confiar no plano de Deus nem sempre é fácil. Muitas vezes, Ele exige que confiemos de olhos fechados, mesmo quando tudo à nossa volta parece contrário. O mundo diz, veja para crer. Deus diz, creia para ver. A caminhada com Ele exige visão de fé, ver além do que os olhos naturais podem enxergar. A Bíblia nos mostra exemplos claros. Jonas fugiu do plano de Deus, acabou no ventre de um grande peixe. Noé obedeceu e foi salvo do dilúvio. A esposa de Ló olhou para trás e se transformou em estátua de sal. José confiou mesmo em meio à injustiça e se tornou governador do Egito. Sansão desobedeceu e perdeu a força. Josué seguiu as instruções do Senhor e viu as muralhas de Jericó caírem. Perceba o padrão. O plano de Deus sempre funciona para o bem daqueles que o seguem. Mas quando escolhemos outro caminho, nos expomos aos ataques do inimigo, às consequências e até ao juízo. Confiar em Deus exige fé, não lógica. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Vivemos numa sociedade que valoriza o que é comprovado, lógico e mensurável. Mas confiar em Deus é abrir mão do controle. É seguir a orientação médica, sim, mas crer que Deus tem a palavra final. É não se deixar abalar pelo noticiário ou pela economia, mas declarar: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso é fé verdadeira. É dizer, mesmo sem entender, eu confio. Mesmo sem ver, eu creio. Agora reflita. O que te motiva? O que te faz levantar da cama todos os dias? Para muitos, é o reconhecimento. Para outros, o dinheiro. Mas a palavra de Deus nos aponta uma motivação maior: agradar a Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 23-24 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, certos que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E Gálatas capítulo 1, versículo 10 nos desafia com uma pergunta profunda: por acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse tentando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Nada do que fazemos para Deus é em vão. Nenhuma oração, nenhum gesto de amor ou sacrifício passa despercebido. Este mundo corre atrás de coisas passageiras, fama, riqueza, status. Mas tudo isso tem fim. E, muitas vezes, deixa um vazio. A caminhada com Jesus, ao contrário, é eterna. E quanto mais andamos com Ele, mais doce ela se torna. Deus não é apenas para os domingos de manhã. Ele deve ser o centro de toda a nossa vida. Até mesmo as coisas mais simples, como comer ou beber, podem ser feitas para a glória dele, quando temos um coração grato. Romanos capítulo 12, versículo 11 nos exorta: nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. É fácil cair na rotina espiritual, mas quando nos lembramos da profundidade do amor de Deus, é impossível permanecer indiferente.
Ele tem salvado e redimido pecadores como eu e você. Fazer parte dessa missão é o maior privilégio que poderíamos ter. Quando somos guiados pelas coisas do mundo, vivemos ansiosos, tentando provar nosso valor. Mas quando Jesus é o nosso motivo, nossa base, nossa vida transborda em alegria, paz e propósito. Portanto, seja o que for que você faça, faça para Deus. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe com quem precisa ouvir essa palavra que transforma vidas. Nos vemos no próximo vídeo.